Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Jube. É o seguinte, o negócio com o Evangelos Marinax teve uma guinada, um avanço inacreditável e eu trarei detalhes desse negócio para você entender como que o São Paulo e Marinax avançam para fazer um acordo histórico. O São Paulo tem encarado como um acordo histórico. A princípio, tínhamos visto lá que o São Paulo iria ficar com uma parte dos jogadores, o Marinax ia dar uma grana pro São Paulo, coisa e tal, ia pegar esse dinheiro e o que o São Paulo ia fazer com essa grana e tal. Só que não é por aí não. O São Paulo agora com o Marinax tem coisa boa que eu trarei aqui agora. E vou falar também sobre uma página nova na história do Bustos do São Paulo, que o São Paulo quer para vir ser o lateral direito, o lateral do River Plate que jogou aqui no Internacional. E eu falarei também sobre o Tuta, tá sabendo a história do Tuta? Além de tudo sobre os preparativos do São Paulo contra o Atlético Paranaense, que vai rolar amanhã pela Copa do Brasil aqui no Morumbi. E aqui no Morumbi, o bicho pega, você não tá ligado. E aí, Luciano ou André Silva jogam amanhã? Ferreirinha, eu tô ligado que joga, você sabia? Então eu vou te contar tudo aqui now. Vem comigo então, ó, chega desse brabão aí, laicão aí, que se dá uma moral também aqui, laiquinho, pra dar uma força. E se inscreva por aqui também, faça parte dessa família que só cresce. Muito importante, eu vou falar de tudo, vai ser muito bacana agora, desde já. E eu vou começar sem meias palavras aqui com o Evangelos Marinax, porque a coisa avançou e a coisa é muito boa. Eu até separei alguns tópicos, mas eu acho que eu não preciso de colinha, não. O que acontece? Só uma questão aqui que eu vou precisar para lembrar quais são os times aqui do Marinax. Tá aqui, já tá na mão, tá no pente. O que acontece? O São Paulo e o Marinax, o São Paulo vai de fato ter uma grana, um aporte financeiro que ele vai receber para poder usar o plano de modernizar Cotia. Então não é só que o São Paulo pega uma grana e vai comprar ali o Ramos Rodrigues. Não é assim que funciona. Ele vai pegar esse dinheiro para modernizar Cotia. O São Paulo quer fazer de Cotia um polo global, para esse polo global de formação de jogadores, ele ser ali a fábrica de craques que o mundo vai ver de agora em diante. Ele quer ser o maior clube, centro de formação de jogadores do hemisfério sul. Então, quando o São Paulo formar o jogador não vai ser do Marinax. E isso aqui é importante. Eu lembro que desde o começo desse assunto, o pessoal fica preocupado se era uma SAF de Cotia, onde o Marinax vai ser dono. Então tudo que brotar de Cotia ali, o São Paulo vende porque o Marinax bate o martelo, o Marinax escolhe, não é assim que funciona. O São Paulo seria o detentor da canetada, o São Paulo que decide se o jogador vai embora ou não vai. E aí tem algumas questões. Primeiro, como o Marinax ele vai ter investido uma grana, ele vai também ser um ponto focal lá da Europa para o jogador aparecer por lá. Ou seja, o Marinax ele é dono do Olympiacos, ele é dono do Nottingham Forest e dono do Rio Ave. Esses três, Olympiacos da França, o Nottingham Forest da Inglaterra e o Rio Ave de Portugal, né? Me corrijam se eu estiver errado aí, que eu tô sempre pesquisar aqui, só olhando para os times. E aí esses jogadores, eles iriam poder ir para esses clubes com o São Paulo vendendo. Ou, se o São Paulo não conseguir vender todos, pode mandar para esses times para eles serem vendidos por lá. Já é uma porta de entrada pro futebol europeu. E o Marinax é um cara engajado no futebol e bastante. E aí, esse é um primeiro passo aí. O São Paulo ganha grana, vende o jogador, o Marinax ganha uma porcentagem. Ou ele manda pro time do Marinax o jogador em formação. Esse é o ponto. Agora, tem um ponto que me chamou muito a atenção aqui, que é esse daqui, ó. O uso precoce, tá na matéria aqui do Bola VIP, aqui, do Alexander, ele fala assim, ó. A ideia é atrair e desenvolver jogador de altíssimo nível, antecipando, pega a visão, olha no meu olho aqui, isso aqui é importante você me olhar no olho, antecipando performance e valorização. O uso precoce no time profissional, precoce é o uso rápido, né, até pulando etapas. O uso precoce no time profissional faz parte do plano para acelerar resultados técnicos e financeiros. Isso me preocupa. Só que para mim não é uma boa notícia. Eu gostei da ideia de modernizar Cotia, do São Paulo ser um polo formador de jogadores, o São Paulo formando muito, vendendo muito, ele vai sempre ter grana, ter o Marinax por perto, o Marinax não vai querer que o investimento dele vá para as cucuias. Então ele vai ficar de olho,
Uma venda como a do William Gomes e outra como a do Matheus Alves, isso pode estar com os dias contados, né? O Marinaccio não é o Belmonte, não é? Ele vai chegar e falar, como é que é? O jogador nosso aqui vai ser vendido por 4 milhões de dólares? De euros? Não, isso não vai acontecer mais. É isso que eu espero. Agora, ficar pulando etapas também não é legal. O jogador, igual o Rian Francisco, era para ter sido colocado para jogar muito antes. O técnico... o Coiso, não colocava o Rian Francisco para jogar. Isso também é errado. Agora, você pegar todos os caras da base que não estão prontos, colocar para jogar de maneira precoce, simplesmente para poder vender rapidinho, aí o São Paulo fica como na história? Pega um monte de cara que não tá pronto, coloca tudo pra jogar, encara Palmeiras, Flamengo, aí o Cruzeiro. Como é que você faz pra ganhar dos caras se a sua rapaziada da base não estiver pronta? Então, usar de maneira precoce pra potencializar a venda rápida, valorizando, isso também tem que ter uma discussão muito maior, e esse ponto aqui pra mim ele é muito importante, mais do que tudo aqui. Mas o São Paulo, na qualidade de detentor, vou colocar entre aspas aqui, detentor da ordem final. Eu decido quando o jogador vai jogar, eu decido quando o jogador vai ser vendido, pra mim tá ótimo. Agora, se tiver que antecipar porque tem que vender, porque o Marinaccio tem que reembolsar o dinheiro que ele investiu, aí pra mim é preocupante. Então, ainda é uma coisa, não vou dizer embrionária, mas já é uma parceria que se desenrola. Agora já tá em fase de assinatura de contrato e tal, o São Paulo conseguiu avançar. Atrasou muito porque alguns caras diziam que o Estatuto do São Paulo não previa, não tinha condição de fazer algumas coisas. Então tiveram que remodelar o contrato para não ferir o Estatuto do São Paulo, o livro de regras do São Paulo, e agora o São Paulo pode ter essa parceria com o Marinaccio finalmente acertada, e aí ficaria top. Meus amigos, é o seguinte, vejo com bons olhos. Sinceramente, vejo com bons olhos. Acho que o São Paulo pode ter aqui uma mudança de chave. Um time que está há muitos e muitos e muitos anos endividado, e bastante, né? Teve dívidas já com o Juvenal Juvencio. Não melhorou com o Aidar. Piorou muito com o Leco. Piorou muito agora com o Casares. Está só piorando. Então falar, não, o Marinaccio vai chegar e tô preocupado. Não, tô preocupado com o Leco. Tô preocupado com o Aidar. Tô preocupado com o Casares. Tô preocupado com o próximo, o Belmonte. E aí, como é que você faz? Vai só endividar, cada vez pedindo mais empréstimos? Acho que esse aporte financeiro é importante, e principalmente fazer a parceria com um cara que tem know-how no futebol, um cara que tem bagagem no futebol, um cara que é um gestor de futebol. O São Paulo, não vejo como que ele pode piorar tendo o Marinaccio. Sinceramente, eu não consigo enxergar como que o tricolor paulista poderia piorar com o Marinaccio. Vamos falar de coisa boa aqui agora? Lateral direito, que pra mim é assim, o São Paulo tem um timaço, tá? Timaço. O Crespo quer um zagueiro, é verdade. O Crespo quer um zagueiro, ele só tem 4 no elenco hoje, ele precisa de 6. Considerando o Luiz Gustavo, que seria o 5º zagueiro, que vai ser o 5º zagueiro, tá faltando 1. O Crespo tá se desdobrando já, colocando Luan, Pablo Maia de zagueiro. Não pode ser assim. Um lateral e um zagueiro. Se o São Paulo, o time tricampeão do mundo, não tiver capacidade de comprar um zagueiro e um lateral direito, fecha a porta, deixa quieto. Então, claro que o São Paulo vai trazer. E o Crespo pediu esse zagueiro. Por que que ele enfatiza o zagueiro? Porque ele já olha com bons olhos pro Mike. Então Mike, da categoria de base do tricolor, está entregue pro Crespo, já está treinando com o time, e pode ser que agora, já na Copa do Brasil, para pegar o Atlético Paranaense, o Mike já vai jogar e vai tranquilo. Só que aí o São Paulo ainda olha pro mercado para trazer um lateral mais realidade. E qual que seria esse lateral? Hoje é o Fabrício Bustos, e eu vou te atualizar de umas coisitas aqui. Vamos olhar as palavras para engrandecer o vídeo e a saúde de todo mundo, né não? No vídeo de hoje aqui não teve nenhuma, né? Então vamos lá. Tô acompanhando aqui também, vocês estão no meu pé. Agora vai. Pra dar risada. Olha só, Fabrício Bustos. O São Paulo
tem uma carta na manga, porque o Galopo tá batendo a meta ali de ter que ser comprado. E aí entra uma cláusula de obrigação de compra onde o River Plate vai ter que comprar o Galopo. O São Paulo não tem obrigação de compra com o Enzo Dias e talvez nem tenha também com o Tapia. Aí eu não tenho certeza se tem obrigação de compra ou não. Mas assim, um cara que tem 2 jogos no São Paulo, né? Qual que é a meta? A meta tá lá pra frente. São Paulo pode amanhã ou depois falar, não quero mais o Tapia, coloca ele no banco e não tira mais. De boa, mas o Galopo vai bater a meta no River Plate. E aí o São Paulo tem 23 milhões para receber. Esse é o ponto 1. O ponto 2, o River Plate não estaria nadando no dinheiro como alguns disseram por aí. Então ele é um time que também precisa, a moeda deles não é equiparada com o real, muito menos com o dólar, é uma moeda mais desvalorizada, e aí o São Paulo pode usar o que a Europa usa com a gente aqui para trazer o Fabrício Bustos. Claro, quando os caras vão vender, eles colocam no dólar. Então, quando ele custa 3 milhões de dólares, é normal. Então a moeda equivale. Só que o River Plate é um time que não está usando o Bustos. E digo mais, o Bustos já foi emprestado lá para o Internacional de Porto Alegre, fazendo parecer que realmente o River Plate não quer. E terceiro fator, e não menos importante, que são 3 fatores que tem aí pro Bustos, né? Os 3 fatores, um deles é o cara não ser utilizado e o outro deles é o Galopo lá, que tem uma grana pra gente receber. O terceiro fator, e não menos importante, é a relação tão top que o São Paulo teve com o River Plate recentemente. O São Paulo, na relação, mandou o Galopo pra lá. Resultou que o Tapia e o Enzo Dias apareceram aqui. E agora, o Bustos pra eles lá não é um cara que eles queiram usar, mas pro São Paulo ele seria a salvação. E o que eu fiquei sabendo hoje é que esse Bustos não é apenas um cara que o São Paulo tem interesse, é um cara que o Crespo tem interesse. A informação que eu tinha é que o São Paulo queria. O River teria colocado já para discussão. Só que o Crespo teria apontado e dito: eu quero o Bustos não, o Fabrício Bustos, lateral direito. Então, quando o Crespo quer, o negócio ganha peso 2, o negócio ganha muito mais força e aí pode pro São Paulo ficar muito mais interessante de trazê-lo, beleza? Então, que esses 3 fatores aí, um deles é muito novo pra mim, que é o Crespo querendo o cara e acho que o São Paulo vai conseguir trazer, deve ser Bustos, o lateral do São Paulo pra fechar, se não essa semana, já na próxima e o Tricolor se reforçará ali, beleza? O zagueiro eu não tenho ainda. Não sei ainda quem que é o zagueiro, pode ser o Tolói sim, pode ser Rafael Tolói, mas por enquanto eu não sei ainda qual que é o zagueiro. O que eu sei é que o primeiro reforço para a zaga chamará Luiz Gustavo, jogador nosso, vai ser colocado na zaga do Tricolor e nós temos já 3 jogando, mais o Sabino e mais o Luiz Gustavo, então são 5. Desses 5, o São Paulo só precisaria de mais um para ter a variação de tirar 3, colocar 3 na hora do rodízio, beleza? É bem assim mesmo. Alan Franco e Ferreirinha foram suspensos no Brasileirão. Então eles vão jogar lá na Copa do Brasil. Isso aí já está garantido. O Alan Franco, que é um zagueiro titularzaço do São Paulo, e o Ferreirinha, que no último jogo contra o Fluminense, ele ganha de volta a vaga de titular. Como não vai jogar no Brasileiro, claro, óbvio que o Ferreirinha joga contra o Atlético Paranaense e a mesma coisa se aplica para o Alan Franco. O Atlético Paranaense está caindo pelas tabelas. É um time que está muito, muito próximo ali da zona de rebaixamento da Série B. Ele está muito próximo de poder cair. Um time com 400 desfalques. O técnico é o Dair Hellmann. Tem Léo Pelé que joga ali, Allan Kardec. É um time que assim ele beira a tristeza, né? O Léo Pelé não deu certo no São Paulo, não deu certo no Fluminense, não deu certo ali no Vasco e agora ele tá no Atlético Paranaense que dispensou caras como Pablo, o Canóbio, hoje a reserva do Fluminense, e os caras estão sem se encontrar ali. Então é a chance do São Paulo fazer valer a sua ótima fase com o técnico Hernan Crespo, chega lá e passar o carro, nem tomar conhecimento do Atlético Paranaense. A Copa do Brasil começa agora. Já teve, acho que teve ontem também, mas agora começa aí. Eu tenho Palmeiras e Corinthians, vai ter os jogos grandes, até amanhã vai ter jogos grandes. É a rodada de Copa do Brasil e o São Paulo tem que passar. Beleza? Olha só, Luciano e André Silva também seria uma dúvida de quem vai jogar amanhã, mas eu acredito que o Crespo não vai poupar o Luciano, não. O André Silva deve
jogar o próximo jogo contra o Internacional pelo Brasileirão se o Luciano começar jogando amanhã contra o Atlético Paranaense. A verdade é que o Crespo, quando chegou no São Paulo, o primeiro plano de todos era realmente de colocar o time focado demais no Brasileiro e não cair. E se desse para sonhar com uma Copa do Brasil, uma Libertadores, beleza. O que aconteceu é que o Crespo teve um início extraordinário no Brasileirão. Depois do Flamengo ele só empatou 1 e ganhou 3. Uma campanha abençoada, e agora ele pega o Internacional. Então dá para também tentar ganhar do Inter, mas o São Paulo ele foi para oitavo. Um time que ia cair foi para oitavo. Tá na pré-Libertadores. E agora o São Paulo vai focar demais na Copa do Brasil e também na Libertadores, porque no Brasileirão aquela dificuldade tremenda já deu uma afastada. Ficou legal demais pro tricolor paulista, beleza? Então só para lembrar, São Paulo quer zagueiro. São Paulo quer lateral direito. O meia é um sonho também, mas a prioridade do técnico Hernan Crespo é lateral direito e também zagueiro. O cara não abre mão de ter pelo menos um. O vídeo ficou legal até aqui, não ficou não? Que eu trouxe essa questão do Evangelos Marinax. Deixa eu falar uma coisa agora aqui, ó. Zagueiro Tuta, em São Paulo, está sendo comprado lá pelo Aldo Rai. É um time do Emirados Árabes lá. Ele está comprando o Tuta, ex-zagueiro do São Paulo, do Frankfurt. Então o Frankfurt vende o Tuta e a negociação está girando em torno na casa de 96 milhões de reais. O São Paulo ficaria então com 5 milhões de reais nesta negociação do Frankfurt com o Aldo Rail, e aí o São Paulo pega 5 milhões do nada. É um valor que não dá pra dizer, nossa, que valorzaço, Jubão, que maravilhoso, 5 milhões. Mas pensa, um time que está endividado, fazendo empréstimos de 20, 25 milhões para pagar salário, vendendo um cara como o William Gomes do nada, vendendo um cara como o Matheus Alves do nada, por 4 milhões de dólares para pagar salário. A coisa ficou ruim pro nosso lado. E a diretoria do São Paulo não tem conseguido amortizar a dívida como deveria, né? Nem com o FDIC e tal, tinha que parar de pagar juros. E o São Paulo não está conseguindo. Então o São Paulo tá andando de lado. Igual um caranguejo, ele anda de lado nas finanças. Tá vendendo o almoço para comer o jantar. Então não estamos nadando na grana. O São Paulo que fala sempre em estar sem grana, quando o Tuta, que eu não lembrava nem que existia, acho que você também não lembrava, né? Morato, Tuta, do nada surgem os nomes que você fala, nossa, cara, Morato, Tuta, preciso lembrar quem é. Aí você acaba lembrando quem era Morato, quem era Tuta. Mas a verdade é que o São Paulo beliscar 5 milhões agora, do nada, porque o Tuta saiu do Frankfurt pro Aldo Rai, aí você fala, opa, agora a coisa ficou boa. Então é uma grana que vai pingar nos cofres do São Paulo quando a negociação for concluída, e o São Paulo, como clube formador, ele segue nessa máxima de conseguir formar e vender maravilhosamente bem. E aí eu fico pensando, se o São Paulo der tudo certo, isso que eu falei no começo aqui do vídeo, sobre o Evangelos Marinax, e o São Paulo ser o maior clube formador do Hemisfério Sul, o São Paulo ser o grande polo global. O que é um polo global? Você tem o globo, que é o globo terrestre, né? Dá pra ver aí, você tem o globinho terrestre aí. O globo terrestre, você tem um polo global de formação de jogadores. A coisa é boa, a coisa é maravilhosa. Então, se o mundo inteiro tá olhando para um São Paulo muito estruturado, formando o jogador à torta e à direita, tá formando um monte, isso faz com que o São Paulo venda muitos caras. Vendendo, ou não, ou emprestando, e aí os caras têm essa troca de time europeu para o mundo árabe, europeu para o europeu. Lembra do Antony? Ajax, Manchester, o São Paulo ganhou 100 milhões de reais. Quanto mais você forma, mais esse mecanismo de solidariedade é acionado, o clube formador ganha muita grana. Então, para o São Paulo ficar pingando 5 milhões por mês, se formar uma quantidade enorme de jogadores, também é uma estratégia para o futuro, para poder fazer o seu cofre ser cada vez maior. É um caminho correto. Vamos torcer agora para esses gestores do São Paulo estarem bem alinhados com a realidade e principalmente focados em ajudar o São Paulo Futebol Clube. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!